Você já ouviu alguém dizer: quando eu bebo, eu viro outra pessoa? A ciência mostra que isso não é apenas uma forma de falar. Existe uma explicação neurológica para esse comportamento. O álcool não entra no cérebro atingindo todas as regiões ao mesmo tempo. As primeiras áreas afetadas são justamente aquelas que são responsáveis pelo autocontrole, pelo julgamento, pela tomada de decisões. Essa região chama-se lobo frontal, fica na parte frontal do cérebro. É considerado o nosso centro de comando. É ele que ajuda a gente a pensar, agir, controlar impulsos, resolver problemas, planejar o futuro, respeitar limites e avaliar riscos. Imagine que o seu cérebro seja como um carro. O lobo frontal é o motorista. É ele que decide quando acelerar, quando frear, qual caminho seguir. O álcool começa justamente atrapalhando esse motorista. É por isso que uma pessoa, depois de algumas cervejas, fala mais alto do que o normal, interrompe conversas, faz piadas inadequadas, perde a vergonha, gasta dinheiro sem pensar ou aceita desafios que jamais aceitaria se tivesse sóbria. Porque ela ficou mais corajosa, na verdade, ela ficou com menos capacidade de avaliar as consequências dos próprios atos. Existe outro detalhe muito importante. O álcool também reduz a capacidade de dizer não. Por isso, muitas pessoas dirigem depois de beber, entram em discussões, têm comportamentos agressivos ou tomam decisões das quais se arrependem profundamente no dia seguinte. Muita gente acredita que isso acontece apenas porque a pessoa está completamente embriagada, mas não. Alterações no funcionamento do lobo frontal começam ainda com concentrações relativamente baixas de álcool no sangue. Ou seja, aquela sensação de que está tudo sob controle pode ser exatamente um dos primeiros sinais de que o cérebro já não está funcionando normalmente. Vale lembrar que não existe uma quantidade de álcool que seja benéfica para o cérebro. Quanto menor a exposição ao álcool, menor tende a ser os riscos de danos relacionados ao seu consumo. E existe uma pergunta que eu sempre faço nas minhas palestras: se você não entregaria a direção do seu carro para alguém com um julgamento prejudicado, por que entregaria a direção da sua própria vida a um cérebro funcionando abaixo da sua capacidade? No próximo bloco, nós vamos entender por que tantas pessoas dizem: eu nem lembro do que aconteceu ontem. Vamos falar sobre o lobo temporal, a região que é responsável pela formação das memórias, e descobrir por que o álcool pode literalmente apagar momentos inteiros da sua vida. O álcool e a memória. Por que acontecem os apagões? No bloco anterior, eu falei que o álcool atinge rapidamente o lobo frontal e prejudica a capacidade de tomar decisões. Agora vamos entender o que acontece com a memória. Existe uma região do cérebro chamada hipocampo, que trabalha em conjunto com o lobo temporal. E é ela que transforma aquilo que você está vivendo nesse momento em uma lembrança que poderá ser recuperada amanhã, na semana que vem, daqui a muitos anos. Pense no hipocampo como um bibliotecário. Durante o dia inteiro ele recebe milhares de informações. O rosto de uma pessoa que você conheceu, uma conversa importante, o lugar onde você estacionou o carro, o que você aprendeu em uma aula. Antes que tudo isso seja guardado, o hipocampo organiza essas informações e envia para outras regiões do cérebro. O álcool interfere exatamente nesse processo. Ele dificulta a comunicação entre os neurônios e impede que novas memórias sejam consolidadas. Por isso, a pessoa pode estar conversando normalmente, respondendo perguntas, dançando, rindo e até caminhando,
mas o cérebro deixa de gravar parte do que está acontecendo. E é por isso que no dia seguinte ela diz: eu lembro que cheguei ao restaurante, mas depois disso ficou tudo branco. Esse fenômeno é conhecido como apagão alcoólico. E atenção, apagão alcoólico não significa que a pessoa desmaiou. Ela pode permanecer consciente durante todo o tempo. O problema é que o cérebro deixou de registrar as experiências vividas naquele período. Quanto maior a quantidade de álcool consumida em pouco tempo, maior é a chance de isso acontecer. Mas mesmo sem chegar ao apagão, pequenas doses de álcool já reduzem a capacidade de aprender informações novas. Isso é especialmente preocupante para estudantes, profissionais que precisam tomar decisões importantes e também para pessoas acima dos 50 anos. Fase em que o nosso cérebro naturalmente se torna mais vulnerável. Então, cada episódio de intoxicação alcoólica representa um período em que o cérebro não consegue funcionar em todo o seu potencial. E quando isso acontece repetidamente ao longo de muitos anos, os prejuízos podem deixar de ser temporários e contribuir para alterações cognitivas persistentes. No próximo bloco, vamos conhecer duas regiões fundamentais para a nossa segurança: o lobo parietal e o cerebelo. Você vai entender por que uma pessoa que bebe tem mais dificuldade para calcular distâncias, manter o equilíbrio e por que o risco de quedas, acidentes aumenta tanto após o consumo de álcool. Até agora, nós vimos que o álcool prejudica a capacidade de tomar decisões e também interfere na formação das memórias. Mas ele não para por aí. Existem outras regiões do cérebro que também sofrem com o consumo de álcool. E é justamente por isso que aumentam tantos os acidentes, as quedas e até as fraturas. Aqui, o lobo parietal. Ele ajuda o cérebro a saber onde o seu corpo está no espaço. É ele que permite calcular distância, perceber a posição dos braços, das pernas, coordenar movimentos simples do dia a dia. Quando o álcool atinge o lobo parietal, esses cálculos ficam menos precisos. A pessoa esbarra na quina da mesa, derruba o copo, tropeça no degrau da escada, calcula mal a distância de outro carro. Durante uma ultrapassagem, por exemplo, o lobo occipital, que é esse aqui, ele é responsável pelo processamento da visão. Não é apenas o olho que enxerga, a imagem precisa ser interpretada pelo cérebro. Com o álcool, essa interpretação ela fica mais borrada. A percepção de profundidade diminui e o tempo da reação aumenta. Por isso, pedestre pode surgir na frente do carro e o motorista simplesmente não conseguir reagir a tempo. E chegamos ao cerebelo, uma das regiões mais afetadas pelo álcool. O cerebelo é responsável pelo equilíbrio, pela coordenação motora e pela precisão dos movimentos. É ele que faz caminhar em linha reta, levantar de uma cadeira sem cair, subir uma escada e levar um copo até a boca sem derramar. Quando o álcool prejudica o cerebelo, a marcha fica instável, o movimento fica descoordenado e o risco de queda aumenta muito. E é por isso que tantas pessoas cambaleiam depois de beber. Esse não é um detalhe sem importância. As quedas relacionadas ao consumo de álcool são uma das principais causas de traumatismo craniano existentes em pessoas acima dos 50 anos. Um traumatismo pode deixar sequelas permanentes, acelerar o declínio cognitivo e comprometer a independência da pessoa. Por isso, quando alguém diz que a cerveja faz mal apenas para o fígado, essa afirmação está incompleta. O cérebro é um dos órgãos mais vulneráveis ao álcool. Cada região responde de uma maneira diferente, mas todas trabalham juntas para que você pense, lembre
Enxergue, quando o álcool interfere nesse funcionamento, quem perde é o cérebro. Muitas vezes toda a família. Cuidar da memória começa muito antes dos primeiros esquecimentos. Começa nas escolhas que fazemos todos os dias. E uma das escolhas mais importantes e inteligentes para proteger o cérebro é reduzir, ou de preferência, evitar o consumo de bebida alcoólica. Porque, afinal, proteger o cérebro hoje é investir na sua autonomia, na sua qualidade de vida e nas suas lembranças de amanhã. Eu espero você semana que vem, no próximo programa, Antes que eu me esqueça.